Que a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. 25º domingo do tempo comum. Amados irmãos e irmãs, trazemos como tema: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A liturgia sugere-nos hoje uma reflexão sobre o lugar que o dinheiro e os outros bens materiais devem assumir na nossa vida. De acordo com a palavra de Deus, os discípulos de Jesus devem evitar que a ganância ou o desejo imoderado do lucro manipule as suas vidas e condicione as suas opções em contrapartida. Os discípulos são convidados a procurar viver os valores do reino de Deus. É simples assim. Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia os comerciantes sem escrúpulos, preocupados em ampliar sempre mais as suas riquezas, que apenas pensam em explorar a miséria e o sofrimento dos pobres. Amós avisa: Deus não está do lado de quem, por causa da obsessão do lucro, escraviza os irmãos e irmãs. A exploração e a injustiça não passa despercebida aos olhos de Deus. Na segunda leitura, o autor da primeira carta a Timóteo convida os cristãos a fazerem do seu diálogo com Deus uma oração universal, onde caibam as preocupações, as angústias de todos os nossos irmãos e irmãs, sem exceção. A palavra nos faz um convite para não ficarmos fechados em si próprio e assim saibamos nos preocupar com as dores e esperanças de todos os nossos irmãos e irmãs. O discípulo de Jesus é convidado a sair do seu egoísmo para assumir os valores duradouros do amor, da partilha e da fraternidade. No Evangelho de São Lucas apresenta a parábola do administrador astuto. Nela, Jesus oferece aos discípulos o exemplo de um homem que percebeu como os bens deste mundo eram caducos e precários, mas ele soube usar esses bens para assegurar os valores mais duradouros e consistentes. Estamos mais um passo a caminho para Jerusalém. Desta vez, Jesus não se dirige aos fariseus, mas aos discípulos e, através deles, aos fiéis de todos os tempos e lugares. Com uma história que apresenta contornos de caso real tirado da vida, Jesus instrui os discípulos acerca da forma como se hão de situar face aos bens deste mundo. Jesus avisa aos discípulos de que a aposta obsessiva no Deus dinheiro não é o caminho mais seguro para construir os valores duradouros, geradores de vida plena e de felicidade. É preciso, sugere Jesus, que saibamos aquilo em que devemos apostar. O que é para nós mais importante? Os valores do reino ou o dinheiro? Na nossa atividade profissional, o que é que nos move? O dinheiro ou o serviço que prestamos e a ajuda que damos aos nossos irmãos e irmãs? O que é que nos torna mais livres, mais humanos, mais felizes? A escravidão dos bens ou o amor e a partilha? Pense, reflita. O Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre a influência da economia na nossa vida pessoal, na vida da sociedade e sobre a nossa fé. É por isso que no Evangelho fala de Deus e o dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. São palavras que encontramos no Evangelho de Lucas, de Mateus, quando Jesus constata a impossibilidade de amar de verdade e ao mesmo tempo dois senhores. Hoje vivemos numa sociedade que exalta de maneira extrema o dinheiro e todo o poder que se pensa que ele proporcione, seja como o sonho de bem-estar coletivo, seja como o lucro de empresas e indivíduos. Temos a impressão de que tudo se transformou em mercadoria e, portanto, tudo tem um preço. Só falta às vezes saber negociar. Ora, o dinheiro e o relativo lucro e poder não têm regras e menos ainda coração, a não ser aquelas leis do mercado, que são as leis do mais forte e com certeza não são a da justiça e da equidade. Na liturgia há uma proposta de reflexão
à luz da experiência que vivemos e da palavra de Deus no qual acreditamos. Quando percebemos algo de errado, de desumano, de excludente para a grande maioria das pessoas, precisamos parar para ouvir o grito dos que não participam da festa. Precisamos aguçar a mente e o coração para enxergar novos rumos da nossa vida pessoal, como também da vida em conjunto, na luta para uma nova humanidade mais solidária, mais justa e mais fraterna. Devemos colocar em primeiro lugar a vida e a dignidade humana de toda a pessoa. Precisamos humanizar a vida de todos, pobres e ricos, numa vida mais simples, austera, cheia de fraternidade e de paz. Contudo, nesta altura, quem não quer servir a Deus, sirva ao menos aos seus irmãos e irmãs com os mesmos direitos e deveres. No entanto, se optar por servir ao Deus da vida, do amor, com certeza saberá amar, mas também os seus irmãos e irmãs. O que não pode fazer é continuar a servir ao falso senhor, que é o dinheiro. Esse ídolo levará à sua morte, a do planeta e da humanidade inteira. Vamos mudar o rumo da história antes que seja tarde demais. Convidar todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, da alegria, da justiça e da fraternidade, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, comprometido com os valores do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe de sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.